Olá, caro aluno, um enorme prazer estar aqui com você. Eu sou o professor Regis Garcia e nós vamos trabalhar juntos a disciplina de Contabilidade Comercial. Essa é a nossa aula de número 1, como vocês estão vendo, cujo tema é Constituição de Empresas. Um tema muito importante, muito relevante, por quê? Porque quando nós trabalhamos com empresas, nós certamente estamos falando de empresas que foram constituídas, elas foram abertas, na verdade, no sentido de exercer uma determinada atividade. Por isso a expressão abertura de empresa, ela diz respeito não apenas às normas legais, às normas contábeis, mas também ao processo de pôr uma empresa em funcionamento, por meio de sócios, por meio de uma ideia com um determinado objetivo, que geralmente é o lucro. Todos esses aspectos se reúnem e formam, portanto, uma empresa. A constituição da empresa é, portanto, um momento muito importante. A contabilidade, por ser a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio das entidades, não poderia certamente deixar de registrar esse fato e os impactos que eles causam no patrimônio das entidades. Combinado? Eu espero que vocês também compreendam, você aluno, que a contabilidade tem a obrigação de executar esses registros para que o patrimônio inicial da entidade seja formado. Por isso que nós vamos procurar compreender passo a passo como se dá essa constituição por causa da importância, né? De tal forma que nós reconheçamos essa importância na formação do patrimônio. Vamos ver o que orienta a nossa aula de hoje? Vamos lá. Nós temos a ideia inicial, e é assim que nós conduziremos essa nossa aula, de abertura, portanto, de uma empresa comercial. Eu gostaria que você, caro aluno, participasse comigo, né, desses registros, desse processo, dentro do contexto da nossa disciplina, e eu gostaria que você se colocasse na condição de contador. Você é o contador dessa empresa comercial e eu e você estamos trabalhando no departamento de contabilidade para registrar os fatos que dão início, portanto, a essa empresa comercial. São vários fatos e que cada um desses fatos demanda um determinado lançamento, um lançamento contábil específico. Então nós vamos, claro, passar um a um deles, entendendo-os e compreendendo a razão de ser de cada um desses acontecimentos no início de uma empresa. Entendido? Vamos trabalhar? Vamos lá. João, portanto, é o proprietário de um escritório de contabilidade. Nós estamos nos posicionando também como contadores, como aqueles que trabalham, né, nesse departamento de contabilidade, e ele acaba de firmar um contrato de prestação de serviços para a abertura e responsabilidade técnica de uma empresa cujo ramo é comércio, né? Essa empresa, como vocês podem ver nesse slide, ela tem o nome de Altas Bordas Confecções Limitada, e ela é optante pelo lucro real. Portanto, ela terá a apuração do imposto de renda e contribuição social no regime trimestral. Entendido? Então, estamos juntos nesse processo de contabilização, de compreensão da abertura da empresa Altas Bordas. Uma empresa que, optante pelo lucro real, fará a apuração do seu resultado de forma trimestral. E nós estamos no departamento, portanto, de contabilidade para ajudá-la a executar não apenas a abertura, mas o registro dos fatos que compreendem essa abertura. Entendido? Vamos em frente. O primeiro passo, quando nós constituímos uma empresa, é o que nós denominamos de subscrição de capital social. Subscrição ou subscrição, como juridicamente nós reconhecemos, representa o ato jurídico, certo? A assinatura do contrato social e, portanto,
o momento em que o sócio assume a responsabilidade de integralizar o capital social da empresa. Isso é um ato jurídico, não é? E a partir do momento que você faz o registro desse contrato, as partes, no caso, os sócios dessa empresa, eles passam a ser obrigados a cumprir o que ali, né, eles estabeleceram como norma, como regra de sociedade. Por isso que nós denominamos de subscrição, que na verdade seria a inscrição da obrigação dos sócios em relação a não apenas a constituição do capital social, mas sobretudo, no segundo momento, de integralizar, de entregar o valor relativo a esse capital social para a empresa. Tá certo? Vamos em frente. Ela representa, portanto, o ato, né, ocorrido no momento em que se elabora e registra o contrato social e também no momento em que são demonstrados pelas cláusulas contratuais a participação de cada um dos sócios no capital da empresa. Não apenas a participação, como nós vimos, ou seja, a divisão do capital social em termos percentuais, mas também a forma com que eles, no caso, declararam que irão integralizar o capital. Então nós temos dois momentos. O primeiro momento, que é a subscrição, o registro do contrato, no qual o sócio assume a responsabilidade em relação ao capital social da empresa, e o segundo momento de integralização, no qual o sócio ele cumpre então com a promessa que foi estabelecida naquele contrato social, tá certo? Então o cumprimento da responsabilidade que ele assumiu ao assinar o contrato representa a integralização do capital social, o que ocorre, obviamente, depois do processo de subscrição. Entendido? Então vamos em frente. No caso dessa nossa empresa, né, Altas Bóredas, ela possui dois sócios. Os sócios são Geraldo e Vanderlei, que no momento em que elaboraram o contrato social da organização, eles estabeleceram que o capital social da empresa Altas Bóredas, ele seria de R$500 mil, tá certo? Cada sócio, no caso, tem a obrigação de integralizar 50% desse capital social de R$500 mil, tá certo? Ocorre o seguinte: quando os sócios eles estabelecem em contrato o valor do capital social, eles também estabelecem a forma segundo a qual se fará a integralização do capital, podendo essa integralização ocorrer via depósito de numerário na conta corrente da empresa, via entrega de dinheiro em espécie para o caixa da empresa, o que é menos comum, porque geralmente o valor do capital social é um pouco elevado, mas é uma situação também possível. Entrega de direitos que de repente o sócio tem na sua pessoa física, pela transferência desses direitos para a pessoa jurídica. Suponhamos que esse sócio ele possua notas promissórias a receber ou até mesmo títulos a receber perante terceiros, ele pode integralizar o seu capital também pela entrega desses direitos. Bens, no caso do dinheiro, do depósito bancário, direitos, no caso de notas promissórias e outros títulos a receber, e também por meio de bens de uso, como por exemplo veículos, móveis e utensílios, edificações, computadores e periféricos, são todas as possibilidades que nós temos, portanto, de integralizar o capital. Nesse caso específico, vamos voltar na norma estabelecida aí entre os sócios, né, a norma de integralização ou a regra de integralização. Então vamos voltar lá no slide, olha só, que em R$400 mil ele será integralizado em dinheiro, certo? Ou seja, cada sócio terá que integralizar R$200 mil, 50% dos R$400 mil. E o restante, ou seja, R$100 mil,
será integralizado pela entrega de uma sala comercial cujo valor é de R$50 mil e que pertence atualmente ao sócio Geraldo, e pela entrega de um veículo de R$50 mil que pertence atualmente ao sócio Vanderlei, tá certo? R$400 mil em dinheiro e R$100 mil em bens, sendo uma sala comercial e um veículo, tá certo? É isso que nós vamos registrar pela contabilidade, para que então eu possa formar o valor do capital social e, consequentemente, a primeira situação patrimonial da empresa, que é a constituição do seu patrimônio líquido. Vamos ver como isso acontece? Vamos em frente. O primeiro registro, portanto, que nós denominamos de subscrição do capital, ele compreenderá a integralização do dinheiro, né? Desculpem, do valor total do capital social. Então, ela ocorreu, a subscrição, pelo registro do contrato social na data de 5 de janeiro de 2018. Poderia aqui estar ocorrendo em 5 de janeiro, né, de qualquer ano. Aqui é apenas um exemplo. Como esse valor representa um direito da empresa junto aos sócios, já que eles disseram que irão integralizar e depois vão subscrever e depois integralizar o capital social, então nós temos um débito numa conta denominada de capital social a integralizar, pelo total aqui de R$500 mil. E o capital social, que é a contrapartida, né, pelo total de R$500 mil, como vocês estão vendo. Então nós temos a subscrição do capital social pela empresa Altas Bordas Confecções no valor de R$500 mil, correspondente a 500 mil cotas, sendo 50% pertencentes ao sócio Geraldo e 50% ao sócio Vanderlei. Então vejam que a subscrição, ela representa apenas o lançamento do direito da empresa perante os sócios, que prometeram integralizar no segundo momento esse capital, por isso o débito em capital a integralizar, e o crédito em capital social. Tudo bem? Se nós entendemos isso, e sabemos aí que o valor é de R$500 mil, está registrada a subscrição do capital. Eu, nesse momento, claro, eu não tenho valor patrimonial ainda. Afinal, eu tenho uma conta devedora e uma conta credora dentro do próprio patrimônio líquido. Capital a integralizar e capital social. Então, elas se anulam, né? Nesse momento, o valor do patrimônio líquido é zero. Justamente porque o que nós estamos registrando é a subscrição do capital, simplesmente representando o registro do contrato social. Tudo bem? Mas e a questão das cotas que estava aí no nosso exemplo, né? Na verdade, as cotas representam a unidade mínima de medida do capital social. Ou seja, eu estabeleço um valor de R$1 por cota, que seria o valor mínimo aí, no caso, né, de divisão do capital social dessa empresa. Portanto, R$500 mil divididos por R$1, que é cada cota, eu chego ao total de 500 mil cotas, tá certo? Se cada sócio possui metade do capital social, eles também terão metade das cotas. Então, cada sócio ele é responsável por integralizar 150 mil cotas de capital, o que corresponde a R$150 mil. Entendido? Muito bem. Vamos a mais um passo. Vejam que a transferência desses valores aqui para o Razonete, para ficar melhor evidenciado, né, vai demonstrar um débito em capital a integralizar de 500 mil e um crédito em capital social de 500 mil reais. Por isso que o nosso patrimônio líquido nesse momento é zero. Tudo bem? Se nós entendemos esse primeiro passo, importante passo, aliás, na verdade, nós podemos fazer uma reflexão, podemos pensar um pouquinho juntos. Vamos lá? O processo de integralização, lógico, do capital social, né? Ele deve ser feito
na sua totalidade no momento da constituição da empresa? Existe ou não essa obrigatoriedade? Como que a gente trata isso? Nós vamos parar um minutinho para refletirmos, discutam entre vocês e nos mandem a sua participação. Nós já voltamos comentando a sua participação na aula. Vamos lá. Muito bem. Pela nossa reflexão, né, nós temos que responder se precisa ou não ser no momento da constituição da empresa. Na verdade, o que manda, o que determina esse momento da integralização é o contrato social, como nós comentamos, né, quando falamos sobre o registro do contrato social no processo de subscrição do capital social. É justamente a cláusula do contrato que foi assinado entre as partes que determina se a integralização será toda no momento do registro do contrato ou em momento futuro, sendo que em momento futuro deve ser estabelecido um prazo, data, valores, condições que deverão ser cumpridas pelos sócios, tá certo? Então a resposta é não, não precisa necessariamente ser no ato do registro do contrato, todavia deve-se estabelecer, quando isso não ocorre, o prazo e condições a serem cumpridas. Tudo bem? Entendemos? Então vamos em frente, vamos lá. O segundo processo, como vocês podem ver, é o que nós denominamos de integralização do capital social. É o processo subsequente à subscrição do capital social, tá certo? Também está representado no contrato social a norma para essa subscrição, claro, e da mesma forma que nós tivemos a subscrição, nós também temos o processo de contabilização da integralização. Integralização, nós
conceituamos como sendo o cumprimento da promessa do sócio, certo? Estabelecida em contrato social. Então, se ele disse no contrato social que a integralização seria feita R$400 mil em dinheiro e que seriam entregues uma sala comercial e um veículo para a integralização dos outros 100 mil restantes, é dessa forma que deverá ocorrer. Combinado? Vamos ver como a contabilidade trata disso? A integralização do capital, ela ocorre quando os valores subscritos, ou seja, no momento anterior, são transferidos definitivamente para o patrimônio da empresa. E esse é o momento representado pela entrega dos bens, né, dinheiro, enfim, o que estava estabelecido lá no contrato. No caso da empresa Altas Bóredas, nós temos a maior parte, portanto, R$400 mil em dinheiro, tá certo? Então a empresa vai ficar com um bom caixa aí para satisfazer as suas necessidades financeiras. E a menor parte, os R$100 mil, né, 20% aí dos R$500 mil, que é o total do capital, nós temos a entrega de bens, tá certo? Contabilidade, portanto, registrará esse processo assim como o fez no momento da subscrição. Vamos ver como fica? Então, a integralização do capital, vamos separar em duas partes. A primeira é a integralização em dinheiro. Então, nós debitamos a conta bancos. Por que a conta bancos? Porque, como nós dissemos na introdução da aula, o valor monetário 400 mil, se nós fôssemos integralizar em dinheiro, deixando isso no caixa, nós poderíamos aí ter, né, problemas, riscos desnecessários. Então, o que acontece? A empresa abre uma conta bancária no nome da pessoa jurídica, por isso que ela está representada aqui pela conta bancos, que recebe um débito, certo? Pelo ingresso do recurso. E nós creditamos aquela mesma conta que nós debitamos no processo anterior, como se nós estivéssemos, portanto, cumprindo a integralização prevista aqui na conta capital a integralizar, também pelo valor de R$400 mil. Então, nós debitamos a conta bancos e creditamos a conta capital a integralizar. O histórico, então, ele seria capital integralizado em moeda corrente do país através de depósito bancário, e aqui o nome do banco, né, nesse caso do nosso exemplo, Banco Crédito Fácil, S.A., aqui o número da conta que está recebendo esse valor e o nome da empresa Altas Bóredas Confecções Limitada, que é a empresa com a qual nós estamos trabalhando, tá certo? Então está aí o registro da integralização, claro, parcial, do valor monetário, do valor em dinheiro, que foi depositado, no caso, R$200 mil por cada um dos sócios, totalizando os R$400 mil. Mas e a parte em bens? Como que nós fazemos o registro relativo à entrega desses bens? Vamos ver? Nós, no caso, em dinheiro, não temos assim muito problema, né? Dinheiro está lá no banco, sem problema nenhum. Agora, e quando a empresa ela tem patrimônio a receber dos sócios, como que faz, né? No caso do banco, nós temos perfeitamente a possibilidade de abrir uma conta bancária, bastando que para isso a empresa esteja juridicamente constituída. Geralmente, os documentos exigidos são o contrato social da empresa, o alvará de licença ou alvará de funcionamento emitido pela prefeitura e os registros nos órgãos, no caso, arrecadadores, que é a Receita Federal, por meio do CNPJ, né? Código Nacional de Pessoa Jurídica, e se no caso da nossa empresa comercial, no estado aonde ela está funcionando. Então eu tenho a obrigatoriedade do registro no estado, porque pela inscrição estadual é que são recolhidos os impostos estaduais, em especial nesse caso o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Entendemos? Vejam, se nós temos que fazer a abertura da conta por meio dos documentos adequados, no caso da pessoa jurídica, o mesmo ocorre quando eu tenho a transferência de bens. Por exemplo, eu não posso lançar a integralização do capital ocasionada pela entrega da sala sem o ato jurídico perfeito
que representa essa transferência. E também não posso lançar o veículo sem o ato jurídico perfeito que representa, no caso, a transferência desse veículo. Vocês concordam ou não? Vamos refletir? Vejam aí. Você já pensou em fazer a constituição de um negócio seu, de um próprio negócio, ou até em participar de uma empresa como sócio? Se você pensou, o desafio que você representa, que você entende como sendo o principal nesse caso? Qual é o principal desafio que você acha no caso da constituição do seu próprio negócio ou até mesmo, né, da participação sua em uma empresa? E lembrem-se que nós estamos falando aí de capital, né, formas de integralização do capital. Então eu gostaria que vocês pensassem aí no desafio envolvendo essa questão do capital social, tá certo? Um minutinho para vocês refletirem e já voltamos. Muito bem, estava acompanhando o chat e a participação de vocês, parabéns aí pela participação. Até acabei me esquecendo, né, na atividade anterior de mencionar que a resposta, né, à nossa reflexão, que veio aí pelo chat na sua maioria, é de que não, né? Primeiro, face à subscrição e depois a integralização, que era a provocação que nós fizemos no momento anterior, né? Não precisaria necessariamente ser no momento do registro do contrato, tá bom? Então tá aí feita a correção, né? Eu acabei me esquecendo de mencionar o que vocês falaram, tá bom? E agora, sobre essa segunda provocação, essa segunda reflexão. Então nós temos, nesse caso da segunda reflexão, a questão do desafio, né? O que é o desafio para alguém que queira abrir uma empresa? E olha, o que vocês, na sua maioria, né, falaram aí no chat, né, que eu estava acompanhando. A maioria falou sobre a burocracia, a dificuldade de documentação, os desafios que o brasileiro tem, principalmente, né, de abrir e cumprir com os quesitos, né, dos órgãos regulamentares, tá bom? Então, olha, vocês têm total razão, realmente a burocracia, burocracia não é problema, né? O problema em si é o excesso de burocracia. A burocracia ela é necessária, mesmo porque, para que nós tenhamos um amparo jurídico, para que nós tenhamos uma segurança, existe a necessidade de determinados processos burocráticos. O que não é, no caso, desejável, é que haja aí um exagero, né? A burocracia em excesso. Tá bom? Obrigado pela participação. Vamos em frente, então, para o registro da segunda parte. Nós vamos dar continuidade ao processo de integralização, como nós falamos. Nesse caso, houve a promessa de entrega de 2 bens, uma sala comercial e um veículo, né? Como itens que serão aí registrados pelo processo de integralização do capital. Bem, eu havia
feito uma pergunta, né, levantado uma questão importante um pouquinho antes da nossa parada para a reflexão, que é a seguinte: o que permite, ou pelo menos o que autoriza, né, a contabilidade a registrar uma transferência no caso de um imóvel, que é a sala comercial, ou de um veículo, que é um bem imóvel, né? O que autoriza? No caso da sala comercial, por ser um imóvel, obrigatoriamente deverá ser feita a transferência e registro dessa transferência por meio de escritura pública de registro de imóveis. Então, cada cidade possui os cartórios específicos de registros de imóveis. São esses cartórios que arquivam as escrituras, sendo que nessas escrituras são nelas que são documentadas as transferências. Então, o primeiro passo é você fazer uma escritura de transferência do imóvel. Essa escritura é registrada, portanto, no cartório de registro de imóveis, e a partir desse documento é que a contabilidade pode, então, fazer o respectivo lançamento. Nós não podemos esquecer que a contabilidade, ela só pode registrar aquele fato, né, que possui amparo em documentação. Tá bom? Então, o documento hábil para a transferência da sala comercial é o registro no cartório de imóveis. E no caso do veículo? No caso do veículo, existe um documento, né, que é o documento do veículo em si, e existe o recibo de transferência de veículos. Esse recibo deverá ser preenchido em nome ou em favor da empresa, no caso, e, claro, assim como tivemos o registro no cartório de registro de imóveis, o recibo ele deverá passar por um trâmite de transferência junto ao Departamento Nacional de Trânsito, né, responsável aí pelo controle e fiscalização dos veículos automotores no país, que é o caso do Detran. Então, cada estado possui um Detran e cada cidade, obviamente, terá, né, o seu Detran local, representando o Detran estadual. Faça a transferência e, a partir da transferência efetivada, o documento do veículo passa a ser o instrumento que vai comprovar aí a integralização do capital, tá certo? Por isso, mais uma vez eu repito, a burocracia em si, né, ela é importante. Vejam que eu tenho aí uma situação em que o ato jurídico de registro, o ato jurídico da transferência, dá embasamento para que a contabilidade finalmente efetue o registro desses fatos, tá bom? O que não pode é o exagero, né? O excesso de burocracia ou burocracias que não tenham razão de ser. É isso que nós precisamos realmente combater, tá bom? Vamos em frente? Vamos lá. O sócio dono da sala comercial, ele providenciou, portanto, como nós já destacamos, a averbação. Então, o ato de se constituir uma escritura de transferência, né? E, obviamente, o registro no cartório foi executado, tudo bem? Em favor aqui da empresa Altas Bordas. Então, Geraldo deixa de ser o dono, passando agora a ser o dono da sala, a empresa Altas Bordas. O mesmo aconteceu aqui com o segundo sócio, né? Mas vamos ver primeiramente como que o registro ele se dá, né, no caso da transferência do imóvel. A data em que foi registrada a escritura é 31 de janeiro de 2018, o mesmo mês ali em que está sendo constituída a empresa, né? Janeiro de 2018, tá certo? E a contabilidade, que ela faz? Vamos ver? Primeiro, ela debita uma conta denominada de edificações, é uma conta pertencente ao ativo não circulante imobilizado, tá certo? O ativo não circulante imobilizado. Edificações cujo valor R$ 50 mil. E o crédito, na mesma conta já utilizada anteriormente, que representava lá o direito da empresa junto aos sócios. Afinal, eles prometeram integralizar esse valor, tudo bem? Pelo mesmo valor, R$ 50 mil, débito e crédito. O histórico, ele diz, né, transferência
de uma sala comercial de 100 metros quadrados, a cidade na qual ela está localizada, aqui uma cidade hipotética, né, de Paraíso, estado do Paraná, um edifício aqui, San Marino, né, registrada no cartório, e aqui é muito importante, ó, o número da matrícula. Como nós falamos, a contabilidade só pode reconhecer a transferência a partir da averbação e registro da escritura. Então, o número da matrícula do imóvel, que é um número único, que identifica o imóvel durante toda a sua história, junto aos órgãos de controle, esse número deverá ser indicado no lançamento de registro, né, da operação. Combinado? E aí, o que mais nós precisamos fazer em relação à integralização do capital? Lógico, precisamos registrar a segunda etapa, né? O que o outro sócio fez. Vamos lá? O Vanderlei, que é o sócio do Geraldo, ele preencheu o documento de transferência do veículo, ele foi junto ao Detran, efetuou o processo burocrático lá na mesma data, 31 de janeiro de 2018, né? O lançamento, obviamente, vai ser na mesma data, coincidentemente aqui, não necessariamente, né, precisaria ser na mesma data, nós já falamos sobre isso, né? Poderia estar no contrato estabelecido um prazo, mas aqui, no caso, foi estabelecido como data 31 de janeiro de 2018, tá certo? Vamos lá? O lançamento, aqui, no caso dessa integralização, envolverá um débito também numa conta do ativo não circulante, ativo não circulante, né? Ativo não circulante e imobilizado, tá certo? Valor de R$50 mil e crédito em capital integralizar, portanto, também aqui pelo cumprimento do contrato. Transferência, aqui um exemplo, né, um veículo Ford Focus, ano 2012, cor prata, o número do chassi desse veículo, né, de acordo com o CRV registrado, né, em nome da empresa Altas Bordas. Então vejam aí que a gente tem a documentação adequada, né, para representar esses dois registros, no caso a integralização do capital. Após o registro, obviamente, dos lançamentos, a gente tem a razão das contas alteradas, e aí nós vamos agora ver o impacto disso em cada uma das contas. Vamos lá? Primeiramente, a conta Bancos Conta Movimento, que recebeu os R$400 mil a débito, lembrando que esse era o valor em dinheiro, R$200 mil de cada um dos sócios, né? Nós temos também um débito na conta de edificações, lembrando que esse 50 mil se refere à entrega da sala comercial e respectiva transferência. E também a conta veículos, recebendo o débito de 50 mil pela entrega do veículo pelo segundo sócio. A conta de capital integralizar, ela representou aqui a contrapartida desses lançamentos. Primeiramente, ela tinha recebido a débito lá na subscrição de capital, valor de 500 mil, débito de capital integralizar, crédito de capital social, e depois, cada um dos lançamentos foram sendo feitos em contrapartida a ela, né? R$400 mil relativos à contrapartida da conta bancos, R$50 mil relativos à contrapartida da conta edificações e R$50 mil em contrapartida da conta veículos. Vejam que o total de débitos da conta capital integralizar é exatamente o total dos créditos dessa mesma conta, de tal forma que essa conta deixa de existir. Aí você vai falar, professor, mas por que ela deixa de existir? Na verdade, ela deixa de existir porque os sócios cumpriram com a promessa feita na subscrição do capital. Como eles haviam prometidos a integralização de 500 mil e executaram essa promessa, então essa conta deixa de existir.
tá certo? Ficando apenas o registro do capital social, que anteriormente foi subscrito, e cada uma das contas aí agora pertencentes ao ativo, tá certo? Bacana, não? Contabilidade nesse aspecto, ela é perfeita, né? Envolvendo o método das partidas dobradas para todo o débito, ou seja, aplicação de recursos, nós temos uma origem correspondente, né? Um crédito, tá bom? Vamos refletir mais um pouquinho, vamos lá? Você concorda que o lançamento contábil referente à integralização de capital, ele ocorra somente e tão somente após a transferência do bem para a empresa? Por que você acha que deve ser assim? Ou, se você acha que não, explique também, ok? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e já voltamos.
Muito bem, pessoal. Estava no chat acompanhando a participação de vocês. Parabéns, hein, pelas respostas, porque vocês não apenas disseram ser a favor, né? Pelo menos as respostas todas que eu vi a favor, né, de realmente haver essa questão da obrigatoriedade do registro preliminar, mas se lembraram da questão jurídica, né? Então, muito bom. Pessoal do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Piauí, que participaram aí, descreveram muito bem o processo, né? Eu sei que mais participaram, mas a gente vai citando aí nas demais atividades, tá bom? Parabéns pela participação de vocês e por terem lembrado da questão jurídica. O embasamento jurídico é o que justifica, então, a gente utilizar o registro como pressuposto do lançamento contábil. Legal? Então vamos em frente, vamos lá. Móveis e utensílios, né, que é o caso aí do registro que nós começamos a fazer a partir do momento que a empresa entra em operação. Nenhuma empresa, ou pelo menos a gente não consegue conceber uma empresa que não tenha móveis, que não tenha utensílios mínimos para operar, não é verdade? Como a empresa ela dispõe de caixa, ela pode utilizar desse caixa, portanto, para fazer as aquisições necessárias. Vamos ver no caso dos móveis e utensílios o que foi feito. Então tá aí, a empresa possui a disponibilidade lá no banco e ela vai, obviamente, fazer as aquisições, no caso as primeiras aquisições, repetindo, né? Necessárias para o seu funcionamento. Os dois sócios, eles resolveram começar aqui pelos móveis e utensílios para o setor administrativo. E também, além do setor administrativo, necessário para a operação da empresa, eles precisam estocar, guardar, armazenar as mercadorias que fazem parte do seu estoque. Então, móveis e utensílios para o setor administrativo, para a estocagem e, claro, lá no departamento de venda, a exposição dos seus produtos, que é fundamental, tá certo? Uma questão importante é a seguinte, não necessariamente eu faço aquisição de móveis e utensílios. A gente está usando aqui um exemplo, né, de uma empresa que foi capitalizada em dinheiro, R$400 mil, e que agora resolveu comprar os móveis e utensílios. Mas isso não necessariamente ocorre assim. Poderíamos, por exemplo, ter recebido de um dos dois sócios móveis e utensílios, não haveria problema nenhum, tá certo? Bastando que para isso houvesse um documento comprovatório, tá certo? É diferente do caso do imóvel, é diferente do caso do veículo. No caso dos móveis e utensílios, um recibo, uma nota fiscal de compra anterior, serviria aí como documento para a entrega à empresa, ou até mesmo que esses móveis e utensílios estivessem descritos no contrato social. São instrumentos possíveis para a efetiva comprovação, que nós denominamos anteriormente de ato jurídico perfeito, e que embasam o lançamento contábil. Tudo bem? Vamos lá. Nesse momento, a empresa Altas Bordas, ela adquire, então, na mesma data, né, 31 de janeiro de 2018, apenas aqui uma data ilustrativa, ela comprou à vista, ela fez um TED, né, uma transferência eletrônica, ou um DOC, né, e comprou 2 mesas e 6 cadeiras de uma determinada empresa para o escritório, então para o setor administrativo. Essas mesas e cadeiras, elas custaram R$2 mil, tá? O valor total dessas mesas e cadeiras. E nesse caso, vamos destacar aqui, né, à vista, por meio de um TED ou de um DOC. Outra coisa, ela resolveu também, e veja que aqui ela especificou, né, foi feito um TED, a comprar estantes de aço. Ela tem que estocar o produto, então as estantes servem aí para estocagem dos seus produtos. Ela pagou R$1.000 nessas estantes. Mais uma vez, é uma observação importante, que essa aquisição foi à vista.
E por último aqui, né, nesses fatos, uma compra, dessa vez a prazo. Então veja que nesse momento a empresa passou a ter uma obrigação, obviamente, porque se ela comprou a prazo, e o prazo dessa aquisição desse pagamento será de 90 dias, ela comprou gôndolas para a exposição das mercadorias, no total de R$3.000. Tá certo? Então vamos aqui, né, lembrar que à vista R$2.000, à vista R$1.000 e a prazo R$3.000. Mesas e cadeiras, no primeiro caso, estantes de aço e gôndolas. São todos itens necessários para a empresa operar. Nesse caso, no caso das 3 aquisições, o documento que comprovará será, obviamente, a nota fiscal de compra, tá certo? E hoje, inclusive, é eletrônica, né? A nota fiscal é eletrônica, que vai comprovar a aquisição desses itens, tanto à vista quanto a prazo. E a contabilidade? Cabe à contabilidade o registro adequado desses fatos. Vejamos lá. O primeiro fato, que é a aquisição das mesas e cadeiras, vai envolver um débito numa conta denominada de móveis e utensílios. Mais uma vez, vamos destacar que ela pertence ao ativo não circulante e subgrupo imobilizado, tá certo? Esses móveis e utensílios totalizam aqui R$2.000 a débito e a contrapartida, lembram-se que eu falei para vocês, olha, vamos frisar aqui a questão do à vista. Bem, se é à vista, eu vou baixar diretamente do bancos conta movimento, tudo bem? Pelo total de R$2.000. Foram adquiridas 2 mesas e 6 cadeiras para o escritório administrativo, nós já falamos, e a nota fiscal, um determinado número aqui, por exemplo, 123, né? E da empresa Móveis Infinity, eu estou identificando aqui de qual empresa foi feita essa aquisição. Características desse lançamento? O primeiro, envolver uma conta do não circulante imobilizado. O segundo, ter sido à vista, portanto, feita a baixa automaticamente do banco, tá bom? E a outra aquisição? Você se lembra se era à vista ou a prazo? À vista, né? Vamos ver como fica? Mais um débito, mesma conta. Ah, professor, mas mesma conta? O primeiro não era móvel, não era cadeiras? Agora não é estante? Vejam, justamente por isso que o plano de contas ele é tão importante. O plano de contas, no caso da empresa Altas Bórdidas, está determinando que a conta móveis e utensílios ela será utilizada para recepcionar lançamentos de todos os móveis e também de utensílios, né? Suponhamos que eu tenha comprado utensílios para a cozinha, garfo, faca, espumadeiras, enfim, né? Pratos, são utensílios utilizados na cozinha, também seriam registrados nessa conta, beleza? Bem, mais uma vez, ativo não circulante, imobilizado, e à vista, se é à vista, bancos, conta movimento. Então eu debitei a conta móveis e utensílios e creditei a conta bancos, conta movimento. Claro que no histórico, né, vale a pena nós identificarmos que foram 5 estantes de aço, né, inox, pagamento também pelo TED, o número da transferência bancária, feita, lógico, num banco que a empresa tem conta, que é aquela mesma conta na qual os sócios depositaram o valor do capital, o número da nota fiscal e também foi comprada da empresa Móveis Infinity, tá certo? Então vejam que nós registramos aí o segundo fato envolvendo a operação da empresa comercial, tá certo? Bem, e o terceiro? À vista ou a prazo? A prazo, na verdade, vamos ver? Agora, as gôndolas. Vejam que as gôndolas também são registradas em móveis e utensílios, tá certo? Mais uma vez, ativo não circulante, pertencente ao imobilizado. O total é de R$3.000. Nesse caso, a contrapartida não será em bancos conta movimento. Por quê? Justamente
porque a aquisição foi a prazo. Então, nesse caso, eu tenho fornecedores a pagar, uma conta do nosso passivo circulante. A empresa é a mesma, né? Móveis Infinity, o número da nota fiscal está aqui e o prazo para pagamento via emissão de uma duplicata é de 90 dias. Vejam que nesses 3 casos, nós envolvemos uma conta representativa da aplicação de recursos, no caso, uma conta do ativo não circulante, e as respectivas contrapartidas que indicam se foi a prazo ou à vista. Nesse caso, não importa se a empresa é comercial, se ela não é comercial, né, se ela é prestador de serviço, se ela é uma indústria, o lançamento em si nesse momento é o mesmo, né? Ele vai representar aí basicamente um débito e um crédito. A gente não está entrando nesse momento nos quesitos tributários dessas aquisições, tá? Porque nós teremos oportunidade para isso. O foco aqui principal é o aspecto contábil mesmo, tá bom? Mas nós vamos avançando e em breve teremos aí o contato com a questão tributária dessas operações. Enquanto isso, vamos ver o reflexo desses lançamentos nos razonetes. Vamos lá? Olhem só, aquela conta, Bancos Conta Movimento, né? Que havia recebido R$400 mil dos sócios. Olha aqui, ó, Bancos Conta Movimento, aquele débito derivado do contrato do capital social integralizado, né? Em dinheiro. Olha que bacana. Essa conta passou a receber créditos. Olha aqui, ó, R$2 mil relativos ao quê? Então vamos conectar aqui. Esses R$2 mil se referem à primeira aquisição à vista de móveis e utensílios. Então, crédito de banco, débito de móveis e utensílios. E essa mesma conta, ela recebeu também um crédito de R$1.000. Então, esses R$1.000, vamos identificar ele aqui, né? Ele está aqui, ó. Móveis e utensílios, R$1.000. Então, o banco passa a ter um saldo aqui, representado pelo ingresso dos 400 mil e saídas, né, dos respectivos pagamentos à vista. Por conseguinte, a conta móveis e utensílios recebeu R$3.000 de outra aquisição, que nesse caso foi a prazo, né? Olha aqui, ó, R$3.000. Então eu debitei móveis e utensílios e creditei a conta fornecedores. Todas essas operações que estão aqui no razonete, no caso, que é um subterfúgio didático, né, que nós utilizamos, essas contas são movimentadas a cada operação que a empresa faz. No caso aqui, nós temos a aquisição dos móveis e utensílios, importantíssimos, porque senão a empresa não opera, né? Por isso que nós temos que fazer esse registro. E claro, mais uma vez reforçando, nota fiscal é o documento comprobatório. Vamos refletir? Vocês acham que existe um prazo determinado para a integralização do capital social? Boa pergunta, não é verdade? A gente falou que não precisa integralizar todo no momento da constituição da empresa. Mas se não existe um prazo? Sim ou não? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, participarem no chat, tá bacana? A gente já volta.
Muito bem. A questão do prazo para integralização do capital, né? Estava vendo aí a participação de vocês, mais uma vez, parabéns. Pessoal do Mato Grosso, né? Mandaram, aliás, o pessoal mandou, né? A sua participação. Tivemos participações de novo do pessoal da Bahia, pessoal do Rio Grande do Sul. Valeu mesmo pela participação de vocês. Olha, o que ocorre é que o que determina, né, o prazo de integralização é o contrato social, ele é soberano em relação a isso. Nós temos prazos máximos, né, que são estabelecidos aí pela legislação como forma de contenção. Por exemplo, eu não posso deixar no contrato social, a integralização será feita a definir, né? Não existe essa possibilidade. Então pode ser de 30, pode ser de 120, pode ser aí no limite dos 180, mas é necessário que esse prazo esteja estabelecido no contrato social. O que não se aceita é que você deixe isso em aberto, né? Que você não faça a especificação do prazo a ser respeitado para a integralização do capital. Aí a gente pergunta, por quê? Por que a legislação tem essa preocupação de estabelecimento? Porque, por exemplo, a sociedade limitada, ela justamente tem essa característica, porque a responsabilidade do sócio, ou dos sócios, no caso de mais de um, é o caso da nossa empresa aí que tem 2 sócios, a responsabilidade jurídica deles em relação às obrigações que a empresa venha a assumir, num caso, por exemplo, de falência, num caso de descontinuidade, eles respondem até o limite do capital social. Então imaginem que, né, uma situação hipotética aqui, que eu tenha colocado aí os 500 mil reais de capital subscrito e que eu tenha integralizado só 20% desse capital, só 100 mil reais. E que eu tivesse colocado no contrato social, olha, os outros 400 mil, né, vai ficar aí para ser integralizado no futuro. No futuro, não estabeleço prazo, não estabeleço condições, não estabeleço nada. A empresa opera 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e de repente tem mesmo um problema, né? Um problema de repente de descontinuidade. Como eu farei no caso, né? Como eu cobrarei desses sócios ou da empresa em si, se eles nem cumpriram com a obrigação da integralização. Por isso que há essa preocupação de limitação para a garantia daqueles que operam com a empresa, tá bom? Isso explica haver essa necessidade de estabelecimento de prazos. Combinado? Vamos em frente? Vamos lá. Outro aspecto importante a gente vai destacar agora, que é o intangível. A empresa Altas Bordas, ela adquiriu os direitos para a exploração de uma marca famosa. Isso é comum em empresas que trabalham, no caso da nossa empresa, trabalha com confecção, né? Ela pode, no caso, comprar o direito de uso por um determinado tempo de uma marca para ela operar no mercado. Então ela não vai operar com a marca Altas Bordas, ela vai operar com uma marca que tenha já um reconhecimento de mercado. Isso é um aspecto mercadológico, né, e que possa contribuir aí para que ela venda mais. E é o caso aqui da empresa. Ela comprou o direito de explorar uma marca. E ela poderá revender os produtos dessa marca importante, do portfólio, né, dessa importante marca, com certeza, nesse caso, explorando o know-how, explorando o capital que a empresa possui em termos mercadológicos, né? A negociação para aquisição dos direitos também ocorreu no dia 31 de janeiro de 2018, que é o nosso exemplo aqui. Repito, poderia ser, né, qualquer data, aqui é um exemplo, por isso que a gente está utilizando essa data. O valor total é de 5 mil reais, então ela pagou 5 mil reais para usar a marca durante 5 anos. Primeiramente, por que intangível? Por que nós chamamos isso de intangível? Intangível é a classificação de bens não corpóreos, que não têm corpo físico. Portanto, são bens que eu não consigo tocar, que eu não consigo movimentar, tá certo? Por isso a intangibilidade como característica. É o caso da marca, é o caso da patente de uma
de um direito industrial, tá certo? É o caso no direito de uso, né? O software que você compra o direito de utilização por um período, todos esses são intangíveis. Você não consegue tocar o software, né? Muito menos na marca, mas ela existe juridicamente, ela é um bem ou um direito no caso do direito de uso. O mais importante é que o intangível, ele é registrado, como vocês estão vendo, pela contabilidade. Por quê? Porque a marca tem um valor, o direito de uso que ela pagou tem um valor, tá certo? E se tem valor, é necessário que nós respeitemos o processo de registro, tá bom? Vejamos lá. Primeiro ela comprou R$5.000 de direito, né, da marca tal. Então nós vamos debitar a conta marcas e patentes. E aqui já tem indicação de que pertence ao ativo não circulante intangível. Olha que bacana. O débito de R$5.000, todas as contas normais do ativo recebem débitos, porque representam aí a aplicação de recursos, tá certo? E a origem, como foi um pagamento à vista, R$5.000, de novo, eu envolvo aqui a conta bancos, conta movimento, pelo total de R$5.000. No histórico, eu preciso especificar por que eu estou registrando isso no intangível, né, gente? Então, pela aquisição de direitos de uso da marca Roupa Nova, conforme contrato registrado na data de 31 de janeiro de 2018, cujo período de vigência é de 5 anos. Por que esse período de vigência é importante? Né? Porque a gente tem a questão da amortização desse direito. À medida com que o tempo vai passando, o meu direito de uso vai diminuindo, porque ao completar os 5 anos eu perdi o direito, né? Então esses R$5.000, que por enquanto ele está sendo ativado, ele está sendo lançado no ativo não circulante, ele vai sendo transferido, né, para o resultado. Por isso que esse prazo aqui é importante, ele que vai determinar quanto desse ativo vai, que por enquanto é um direito, vai para o resultado a cada mês, tudo bem? O pagamento foi feito por meio de um DOC, número 111, né, Crédito Fácil SA. Só aqui, vamos abrir um parênteses, né, um aspas aqui, a diferença de DOC e TED, né, que são transferências feitas pelo banco, muito utilizados pelo mercado financeiro, pelas empresas, né? A diferença é que o TED ele é uma transferência eletrônica que ocorre no mesmo dia, né? Então você pode fazer um TED até às 16 horas e 30 minutos, do horário de Brasília sempre, né? E aí você, obviamente, vai ter o crédito garantido pelo banco na mesma data, por isso TED, tá? O DOC, ele é para o dia seguinte, tá bom? Então você faz o DOC em uma data e ele é compensado à noite, né? A 0 hora, de tal forma que no dia seguinte há o crédito desse valor. Essa é a diferença básica, né, de um para o outro. Combinado? Vamos lá. O reflexo, mais uma vez, do registro desse intangível, né? A gente vai chamar isso de marcas e patentes, mas poderia também se chamar direito de uso da marca tal, né? Então, no caso, marcas e patentes, um débito de R$5.000 e, claro, a contrapartida aqui na conta bancos, conta movimento, pelo total de R$5.000, tá certo? Aí a gente tem um exemplo, né, apenas o registro da operação, do fato, que é o direito de uso, mas a empresa pode também ter gastos com a própria marca. Vejamos. Os valores registrados na conta marcas e patentes, então ela pode tanto ser pela aquisição de direito, como também pelo registro da sua própria marca. Então suponhamos que a empresa criasse uma marca chamada Roupa Velha, por exemplo, né? Ou qualquer outro nome. Ela obviamente poderá lançar nessas marcas e patentes todos os gastos vinculados ao registro da nova marca.
também seriam, no caso, lançados no balanço, enfim, integrariam o balanço da empresa por meio da conta marcas e patentes. Tá certo? Vamos em frente? Nós precisamos aí, a partir de todas as operações, e não foram poucas, precisamos levantar o balancete, né? Só relembrando, o balancete de verificação, ele representa um resumo das respectivas contas que foram movimentadas. Ele representa aí uma recepção, né, num demonstrativo dos fatos registrados nos razonetes, no caso no Razão, né? No livro Razão. A gente chama de razonete aqui por uma questão didática, tá certo? É mais fácil a gente lembrar do T, recebendo débitos e créditos, do que do livro Razão, que é o instrumento formal adequado para eu apurar o saldo das contas, tá certo? Durante o mês de janeiro, todos os fatos foram lançados, ocorridos em janeiro, claro, né? Foram mensurados e foram lançados. Foram elaborados lançamentos com todas as informações que, no caso, foram lançadas no Razonete. Tivemos o lançamento e depois o Razonete. E, por último, podemos levantar, né, finalmente aí um balancete na data de 31 de janeiro para ver como que ficou aí a posição da empresa, né? Como que ficou a sua situação patrimonial. Lembram-se que lá no primeiro lançamento sequer eu tinha valor de patrimônio, né? Um débito em capital integralizar, um crédito em capital social, foi onde tudo começou. Mas como está a empresa hoje? Vamos ver. A empresa ela possui capital integralizado, ela já tem dinheiro no banco, ela tem edificações, ela tem veículo, ela tem móveis e utensílios, ela até tem o direito de uso, ela tem obrigação com o fornecedor. Opa, então ela se movimentou, né? Bastante. Como que ficam todos esses fatos no caso do balancete de verificações? Desculpem, balancete de verificação, né? Os fatos ocorridos transferidos para o balancete de verificação. Vamos lá? Que tal a gente elaborar esse balancete, que seria um resumo, né, das contas? Não são muitas contas, vocês rapidamente podem mandar para nós os saldos, né? Mande aí no nosso chat os saldos que vocês acham que cada conta vai ter, apenas essas que nós movimentamos, e não esqueça, né, de separar o que é devedora e o que é credora. Eu vou dar um minutinho para vocês participarem e a gente já volta corrigindo a atividade. Boa atividade! Muito bem, e aí, como é que ficaria o nosso balancete de verificação, né? Antes, deixa eu, né, só falar a participação no chat de vocês. Aí vocês perguntaram sobre se nós teríamos a atividade de interação na aula de hoje. A aula de hoje não, tá? Nós não temos aí a interação via Kahoot por causa da característica técnica da aula. Mas a gente vai ter oportunidade, né, nas próximas aulas de trabalharmos o Kahoot em alguns momentos, né, mais específicos, tá bom? Por enquanto aqui é pelo chat mesmo a nossa interação. Vamos lá?
vocês tiverem alguma pergunta para nos fazer, por favor, nos envie, né? E o mais importante, com certeza, é que vocês tenham trabalhado, como eu pedi para vocês, os saldos, né, das respectivas contas. Eu vou voltar um pouquinho no nosso razonete, a última movimentação. Vamos lá? Então está aqui, ó, a marcas e patentes. Então, ativos não circulante receberá as marcas e patentes. O banco, vocês vão apurar depois o saldo por suas respectivas movimentações. Essa é a última operação que vocês deverão reconhecer aí no balancete de verificação, tá bom? Lembrando que na nossa atividade da próxima aula a gente terá o balancete como ponto de partida e eu vou fazer a correção com vocês. Então, fica aí de tarefa o fechamento dos saldos das contas. Combinado? Não se esqueçam. E a gente se vê com certeza na próxima aula. Obrigado pela atenção. Até lá.